Acaba de ser divulgada a inflação de agosto medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. E a inflação foi a maior dos últimos 4 anos para o mês de agosto, 0,24%. Um pouco abaixo da inflação de 0,36% de julho, mas ainda preocupando muito. Muitas vezes esses índices podem nos levar a uma conclusão errada do que realmente aconteceu na vida da maior parte dos brasileiros. Isso porque esses índices são médias. Quando a gente analisa a inflação do mês de agosto, a gente vê que itens que são itens essenciais para a maior parte da população brasileira, como, por exemplo, os alimentos, os transportes, eles subiram muito acima desses 0,24%. Para vocês terem ideia, tomate, óleo de soja, leite, carnes, arroz, todos eles que fazem parte da cesta básica tiveram um aumento enorme, alguns acima de 10% no mês. Então, como é que a inflação pode ficar tão baixa? Ela ficou tão baixa, né, 0,36%, e não 5, 6, 7, 10%, que é o que muitas pessoas sentem na pele, porque itens como vestuário, peças de luxo, educação, ou seja, o valor das mensalidades para quem pode pagar uma escola privada para os seus filhos, cursos para aqueles que podem fazer cursos extracurriculares, todos esses caíram muito de preço por causa da pandemia. A verdade é que a inflação para as pessoas mais pobres, desde o começo do ano, tem sido enorme. O arroz veio de pouco mais de R$ 10 o preço do pacote de 5 quilos para cima de R$ 30 nesse momento de crise que a gente está vivendo. Tem uma conta simples de fazer. O auxílio emergencial era de R$ 600 e o arroz no começo do ano custava R$ 10. Ou seja, R$ 600 divididos por R$ 10, as pessoas recebiam o equivalente a 60 sacos de arroz. Agora o auxílio emergencial vai cair para R$ 300 e o saco de arroz está a R$ 30. A gente está falando de 10 sacos de arroz. Ou seja, quando você vê a diferença do quanto as pessoas ganham a menos e de quanto as coisas custam a mais, o efeito é dobrado. Nesse exemplo que a gente deu, 6 vezes menor a capacidade de compra das pessoas. É muito triste ver que as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo no país. O Brasil, que é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo e que tem a maior parte da população que não pode comer carne. O Brasil, que produz muito arroz, soja, trigo e cada vez vê os produtos derivados dessas commodities ficando mais caros no Brasil e a população pobre, de novo, flertando com a fome. As pessoas usam para comemorar o fato da inflação nunca ter sido tão baixa no Brasil e da taxa de juros nunca ter chegado a níveis tão baixos como estes que a gente vive no Brasil e dizem que isso é uma vitória de Guedes e de Bolsonaro. Isso é um enorme engano. Para começar, a taxa de juros ela é baixa no mundo inteiro. No ano passado, e esse é um dado do relatório que a ONU emite no começo de todo ano, de 80 países estudados, 64 países caíram suas taxas de juros, quase todos para o nível mais baixo de todos os tempos. E a taxa de juros do Brasil não é abaixo da média do mundo. Em vários lugares essa taxa é zero, chegando até a ficar negativa. Isso não é abaixo da inflação, não. Literalmente negativa para alguns prazos. E o motivo dessa taxa de juros ser tão baixa não é um motivo bom. É o fato da economia mundial, que vem sendo capitaneada por esse capitalismo desenfreado há vários anos, estar mostrando total sinal de esgotamento. A desigualdade não para de crescer, a pobreza e a fome voltam a ameaçar boa parte do mundo. E a inflação também não é baixa só no Brasil. Ela é baixa no mundo inteiro. Aliás, se você olha os mercados emergentes, o Brasil continua com uma inflação acima da média. Quando você tira países que são exceções, como o Sudão, a Venezuela, a Argentina, o Irã, alguns poucos países que vivem cada um o seu problema específico e por isso tem uma inflação muito grande. Tirando esses países,
a inflação do resto do mundo todo é muito baixa, novamente por conta de uma desaceleração econômica. Agora, no Brasil, com essa alta do dólar e uma agricultura toda voltada para o exterior, as grandes propriedades que não põem comida na nossa mesa exportam commodities para servir de ração para os porcos na China, nos Estados Unidos, e não produzem o arroz que vai estar na nossa mesa, esse produzido pelo pequeno agricultor, que não tem o menor apoio desse governo, que não consegue marcar reunião com Guedes, esse agora vai começar a faltar na mesa dos mais pobres. O feijão vai começar a faltar na mesa dos mais pobres. O tomate, o leite, a carne. É hora de mudar a lógica, para não sermos um país que produz muitos alimentos, mas não pode consumi-los.